tema delicado de se tratar, mas que não podemos nos manter negligentes, é a violência sexual. O Grupo de Apoio a Vítimas de Violência Sexual, o GAVVIS, tem como objetivo atender e auxiliar as pessoas que passaram por esse trauma. Confira a reportagem que nós fizemos em parceria com o canal Futura. Muitos até preferem ignorar ou amenizar a gravidade do tema, mas o abuso sexual ainda é um assunto com carências de informações às pessoas. Por isso, o Grupo de Apoio às Vítimas de Abuso Sexual, GAVVIS, reúne estudantes e profissionais de várias áreas com o objetivo de atender gratuitamente vítimas e familiares. Ele é feito no pronto-socorro de ginecologia e obstetrícia, porque o pronto-socorro fica aberto 24 horas todos os dias da semana. Os profissionais foram treinados, existe um protocolo de atendimento padronizado pelo Ministério da Saúde. O GAVVIS fez um resumo disso, deu orientação, treinamento para os médicos que fazem o atendimento e médicos residentes, e esses pacientes, depois desse atendimento, são encaminhados para o ambulatório. Se a violência ocorreu dentro de 72 horas, é feito toda uma profilaxia da gravidez indesejada, se for no caso de mulher, e das doenças sexualmente transmissíveis. O abuso sexual é um crime e se enquadra penalmente nos artigos de estupro, atentado violento ao pudor, sedução e, em caso de menoridade da vítima, o artigo é de corrupção de menores. Por isso, deve ser denunciado a qualquer momento. Muitas das vezes, a família tem o hábito de beijar na boca uma criança, 2 anos, 3 anos. Esse hábito é familiar. Porém, pessoas do âmbito familiar um pouquinho mais distante, primos, tios, que vêm e extrapolam o limite social, o limite familiar, já é motivo para procurar as autoridades. Pesquisas nacionais apontam que grande parte dos abusadores são do núcleo familiar ou do círculo de amizade da vítima. São pessoas acima de qualquer suspeita. São aqueles que deveriam zelar pela integridade dessa criança ou desse adulto. São pessoas próximas da criança, geralmente parentes, padrastos, pais, tios, avós, alguns casos primos, vizinhos próximos. Então aumentou muito o índice de crianças que vêm encaminhada do Conselho Tutelar por causa de abuso sexual. E no caso de abusos contra adultos? Será que é possível responsabilizar a vítima pelo crime cometido contra ela? A gente sabe que o constrangimento ainda é muito grande, que o atendimento público é um atendimento que ainda não está muito preparado, enfim, que precisaria ser melhor qualificado no sentido de entender essa vítima, né, e não constrangê-la mais. O grupo trabalha o acompanhamento psicológico com a vítima e a família, para criar uma corrente e combater as possíveis sequelas. Porque não é fácil você ter alguém próximo que sofreu violência sexual. E isso é feito até para poder resgatar esse apoio, essa rede de apoio familiar para essa vítima. Os pais devem ficar atentos aos sinais de mudança na criança ou adolescente. O diálogo é uma ferramenta importante para essa investigação. Nesse caso é mais com criança, porque a criança, assim, até ela ter confiança em alguém para ela se abrir, às vezes isso pode demorar. Aquela criança que já não mais usava fralda, volta a fazer xixi na cama, ou tem medo, sempre ficou sozinha, mas de repente tem medo de ficar sozinha, de dormir sozinha. O rendimento escolar, se já está na fase escolar, o rendimento escolar às vezes cai. Na dúvida, é melhor levar ao conhecimento da delegada ou delegado de polícia sobre o que está acontecendo. E qualquer dúvida, entrar em contato com 180, que é o telefone em Brasília, que vai indicar o lugar mais próximo para ser orientado. É difícil encontrar quem não goste. O bolinho caipira, típico da culinária do Vale do Paraíba, é recheado de cultura e histórias que explicam a sua origem. Vamos saborear a matéria que também traz os vários tipos de receita desse tão famoso bolinho. Não há quem resista a petiscá-lo. Essa receita, nascida da culinária caipira do Vale do Paraíba, é o principal quitute oferecido nas festas juninas, deixando para trás o bolo de fubá, o pé de moleque, a canjica e a batata doce.
Os ingredientes principais na receita são a farinha de milho e o recheio de carne moída. E na extensão do Vale encontramos receitas com ingredientes diferentes, como o recheio de linguiça e a farinha de milho branca. Não pode pôr muita água, não pode colocar muito óleo e ele tem que estar assim, bem hidratado, porque senão ele estoura na gordura. Como vê, ele chega rachado aqui, aí a gente prepara ele, deixa hidratado para ele poder ir para a gordura. Tá? E sai crocante, que é uma delícia. E a carne é crua, temperada separada. Geralmente é uma origem familiar. Então, por que existem tantas receitas diferentes numa mesma região? Porque elas provêm de famílias diferentes e que em cada bairro ou cada cidade aquilo foi tomado pelo grupo. É que em determinada época esses traços diacríticos aparecem com mais força, em outros eles podem ficar mais apagados, né? Mas isso não significa que acabou, que se perdeu. Fomos na busca da história do nascimento desse bolinho e encontramos o Sr. João Rural, jornalista e historiador da culinária caipira, que há anos pesquisa sobre a origem da receita e já até publicou livros abordando o tema. Bom, eu desde jovem já pesquisava comida no Vale do Paraíba e tal, e sempre também fiz o bolinho caipira, né? E aí, fazendo o bolinho caipira em algumas festas, começou a aparecer aquela coisa de autenticidade do bolinho, né? Então eu mesmo cheguei a fazer a matéria, então um falava, não, é original daqui, não é original dali, não é original daqui. Eu falei assim, daí eu comecei a pesquisar, a ler, falei assim, da onde que vem isso, né? Fui amarrando os pontos, porque não tem escrito no lugar, sabe assim? E aí fui pesquisando, achei a moqueca indígena. Era uma massa de farinha, né? De milho, de quirerão, com pequenos peixinhos que eles pescavam. Misturava aquilo tudo, embrulhava numa folha de caetê ou helicônia, que não era bananeira, o pessoal fala que é bananeira, não era, tá? Isso também é um erro histórico aí da comida. E assava aquilo no moquém, né? Na sequência apareceu uns outros bolos que chamava pirolo, que era um bolão grande, que nada mais do que era esse bolo enrolado, em vez de ser no caetê. Porque aí surgiu a fritura. O bolinho caipira, além de ser um alimento que se fixou pelo sabor, é a expressão da cultura de um povo. Assim como qualquer outro elemento da cultura, qualquer outra prática cultural, qualquer outro bem cultural, seja ele material ou imaterial, né? Um sotaque, uma língua, um prato típico, uma vestimenta. Então, nesse sentido, a culinária pode sim representar uma cultura local, uma cultura regional, nacional, né? E é impossível falar do bolinho caipira sem falar do caipira, que é o principal responsável pela sobrevivência dessa cultura e culinária. O que mais me tocou um dia, entendeu? Que eu estava fazendo uma matéria sobre isso, sobre os costumes, sobre comida, sobre tudo, e daí um velhinho que dançava, que tal tudo, eu perguntei para ele, o que o senhor acha que é mais importante hoje para isso, né? Para salvar, para isso continuar, para isso tudo. Ele virou e falou assim, vocês que filmam, que gravam, que fazem reportagem, que são os mais importantes, porque vocês estão propiciando isso a ficar para o futuro. Porque se vocês não fizerem isso, vai sumir tudo, porque nós vamos morrer. Aquilo me arrepiou na hora, sabe, assim, me deixou emocionado, porque eu não media o quanto você estava fazendo de bem, né? Você ter o bolinho caipira hoje, você espalhar o bolinho caipira, como uma alimentação nossa, e que ninguém deve ter medo e que deve espalhar, e que não deve se comer só na festa junina, não, entendeu? Em Jacareí você tem um ano inteiro no Mercadão, entendeu? E daí, em cima do bolinho, quer dizer, vai se descobrindo o verdadeiro sabor da nossa cozinha original.